Shalom, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no devocional Apocalipse, capítulo 6. Ele é pequenininho, a gente vai juntar com 7. Eu já vi aqui que falam sobre os selos, né? Uau, sobre os selos e também sobre os selados, os 144 mil que tem os selos também de Deus, né? A gente vai já começar a leitura, mas antes precisamos orar. Então eu te convido para a gente começar a agradecer e dizer quem Deus é. Quem Deus é para você? Comece aí a orar, a falar comigo. Vamos chamar a existência do Espírito Santo, a presença dele, que é a mais importante aqui. Ore comigo. Querido e poderoso Deus, Tu és o El Shaddai, o Deus todo-poderoso, soberano. Tu és o Elohim, o Deus que está no controle de todas as coisas. Tu és Chamar, um Deus presente. Tu és, Senhor, Tsidkenu, a nossa justiça. Tu és Jeová Nissi, a nossa bandeira. Tu és Eu-Olã, o Deus eterno. Tu és Kadosh, que é santo. Tu és Jeová Jireh, um Deus, Senhor, um Deus de provisão, Pai. Obrigada, Senhor, pelas provisões. Tu és Jeová Rafa, um Deus que cura, Pai. Vem nos curar a nossa mente, o nosso coração, Pai, as nossas emoções. Cura nosso corpo físico, Deus. Nós precisamos de Ti mais do que tudo. Tu és, Senhor, o dono dos nossos dias. Tu és, Senhor, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu és o Deus de nossas vidas. Te pedimos, Espírito Santo, vem aqui, ministra nosso coração, nos ensina a Tua palavra, nos traz revelação sobre esses selos, sobre os 144 mil selados também, Pai, em nome de Jesus te pedimos, traz-nos discernimento espiritual, que toda a escama dos olhos caia por terra, tira também o tampão do ouvido, tira toda a cegueira espiritual, Senhor, tudo que o inimigo não nos deixa entender a Tua palavra, em nome de Jesus nos traz revelação, queremos revelação do alto, Deus, em nome de Jesus ajuda, enche-nos de sabedoria. Eis-nos aqui, Tuas filhas, Senhor, te pedindo misericórdia, amor, graça, favor, sabedoria. Em nome de Jesus, em nome de Yeshua, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Amém? Então vamos lá para a palavra. Capítulo 6. Observei quando o Cordeiro abriu os 7 selos. A gente viu, né, no capítulo 5 sobre o livro do Cordeiro. E agora, né, digno é o Cordeiro de receber. Eu dei esse cântico, né, maravilhoso, levítico, meu talento, meus dons e talentos levíticos, né? Falei do Cordeiro, né? E agora João está falando que observou quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouviu um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha! E olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, eu ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário. O quilo é shoinix em grego, né? O denário era um dia trabalhado, né? Era a moeda deles como se fosse um dia trabalhado. Então você vê aí quanto vale um dia trabalhado seu. Então um denário era um dia trabalhado. E aqui ele tá dando, né, informações, muitas coisas, informações que tem aqui. Você viu sobre o cavalo branco, não sei o que, vermelho. Tudo isso são códigos que a gente precisa estudar para entender. E sobre estudo, mais uma vez eu indico o curso Revelações do Apocalipse do apóstolo Milton Ebenezer, que com certeza eu já vi. Ele fala sobre... Já vi não, alguém falou para mim que no curso que estudou fala sobre justamente esses códigos, fala sobre o que representa cada cor, cada símbolo, tudo. Então assim, uma coisa mais completa. Inclusive é um curso que tem 60 aulas.
Então, assim, é muito profundo, vale super a pena, né? São 16 módulos, 60 aulas ou 60 horas. Bom, não lembro muito bem do que eu ouvi dizer, mas eu quero muito que você tenha pra gente ficar PhD em Apocalipse, que a gente possa ficar expert, estudar. Como lá no início João falou, né, que a gente tem essa revelação, que a gente estude, que a gente guarde. É necessário. Jesus que falou, né? João escreveu. Então, vamos seguir aqui. 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha! E olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte. Você vê que cada cor e o cavaleiro está dizendo que é alguma coisa, né? Então preste atenção, se liga aí. Tem revelação. E o Hades o seguia de perto. O que é o Hades? O Hades é como se fosse a profundeza, sepultura, é como se fosse o inferno mesmo, né? Então está dizendo assim, o Hades, a sepultura, a morte, a profundidade, o inferno seguia de perto. Misericórdia. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, ou seja, 1/4 dos seres humanos, da galerinha, que não vai ser eu e você, que nós não vamos estar aqui, vão morrer por espada, né? Pela fome e por pragas, e por meio dos animais selvagens da terra. Mas você sabe que isso que eu estou falando, na verdade, não é na tribulação, já está acontecendo. Desde a hora que Jesus começou, ressuscitou e ascendeu, né, aos céus, foi embora, já começou a acontecer várias dessas coisas aqui. Então, na verdade, a gente está vivendo sim isso. Versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Será que eu e você somos os conservos mortos por causa da palavra de Deus? Você sabe que hoje a guerra, né, não é assim de espada, não é de como o Império Romano que aprisionava, que exilava, que torturava, que crucificava. Mas é uma guerra ideológica, né? É uma guerra de ideias, né? De militância, porque eu acredito nisso, vou lutar até o fim com isso e morro por isso. Então cuidado, viu? Cuidado aí com as certas militâncias por aí. Ok, versículo 12. Observei quando ele abriu o 6º selo e houve um grande terremoto. Já teve terremotos por aqui? O sol ficou escuro como o tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Já tivemos, viu? Esse eclipse lunar, né? Esse eclipse que o sol ficou escuro e também a lua ficou vermelha como sangue. Você lembra disso? Dá um Google aí, dá uma pesquisada aí no Google pra você ver. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Ou seja, com maior facilidade, né? Pam, 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 puf. E tal, ele. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Olha o que João está vendo, né? Olha o que João está vendo. Preste atenção, vai vendo. Versículo 15. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. E eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Sim, vamos ter, né, esse grande dia, né? Vamos ter esse grande dia, o apocalíptico, né? De um apocalipse mesmo. Mas até lá, nós já subimos, né? Nós já vamos ter sido arrebatados. Mas muitas dessas coisas, cada anjo que abriu, cada ser vivente que abriu um selo desse, já começou a acontecer. Desde que Jesus subiu, as coisas começaram a acontecer. A gente vai para o capítulo 7 agora. Depois disso, eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Ou seja, não tem vento nenhum, minha gente, misericórdia. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo.
E ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Ó os selados, ó os escolhidos, ó aqui os 144 mil selados por Deus. 144 mil de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim, 12 mil. Você reconhece esses nomes? Eu espero que sim, que você esteja familiarizado com essas 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó. Lembra de José do Egito? Falou aqui. E o irmão caçula dele, Benjamim? Pois é, filhos daqui de Jacó. Eu espero que você lembre disso. E dali dessa família que foram, né, as 12 tribos que são separados e escolhidos de Deus. E aqui os descendentes deles que são aqueles que são fiel até o fim, né? Que guardam a palavra. E eles vão ser selados, porque quando todas as coisas acontecerem apocalípticas, eles não vão ser atingidos. Quando vier aquele gafanhoto com ferrão de escorpião e começar a ferrar, eles não vão ser atingidos. Quando começar fúrias de estrela, de mar, de rio e plantações e queimadas e bam, eles não serão atingidos. Eles são os escolhidos, os selados para estarem aqui. Versículo 9. Depois disso, existem algumas questões que se levantam sobre isso. Então, se você sabe algo sobre os 144 mil, escreva aqui nos comentários, porque eu quero aprender também. Então, pode falar aí, tá bom? Versículo 9. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciões e dos 4 seres viventes. E eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus. Sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? E respondei: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e levaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. E por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Uau, segure-se, amada. Começamos a experimentar, né? Todo o deleite que Deus tem preparado para nós, e todo o sofrimento já não vai mais existir. Todas as situações adversas, né? Nós temos ali o Cordeiro, nós podemos nos lavar com o sangue do Cordeiro ali, e Ele é o nosso pastor, amém? É uma promessa do Senhor, juntando-nos falando aqui o que viu, o que ouviu, o que Jesus pediu para que Ele falasse. Então, que o Espírito Santo te traga hoje revelações do alto, que você possa ser ministrada, entender mais. E à medida que você for entendendo, compartilha aqui com a gente. Em nome de Jesus, amo você.